A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 9, que diz: Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Nós vamos ver que nessa passagem, a partir do versículo 8 até o versículo de número 20, nós podemos dizer que Paulo ele vai demonstrar aqui a sua preocupação, com os Gálatas. Ele vai demonstrar a sua preocupação com essa igreja, com esses irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 8 que antes eles conheceram a Deus. Antes eles não conheciam a Deus, melhor dizendo. Eles eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, são outros deuses, não o Deus verdadeiro. Eles viviam numa escravidão, viviam numa idolatria, viviam numa religiosidade, e isso antes de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, antes de conhecer as boas novas de salvação de Cristo. Mas Paulo está dizendo que agora, depois de eles terem conhecido a Deus, ou melhor, ser conhecido por Deus, eles estavam voltando aos mesmos princípios, mesmas fraquezas, mesmo vida de pobreza espiritual. E Paulo pergunta para eles: querem ser escravizados por eles outra vez? O que acontece é que muitas das vezes as pessoas esquecem do lugar da onde saiu. Muitas das vezes esquece de quando foi resgatada. A nossa vida, ela sempre deve ter, nós temos que dar uma olhadinha e lembrar, e ver da onde o Senhor nos tirou. Precisamos estar sempre observando, porque o inimigo ele quer nos fazer voltar do lugar de podridão, de pecado, de mentira, de engano, aonde nós estávamos. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Gálatas. Muitos estão se deixando levar, e por situações realmente que tiram eles da presença do Senhor, que tiram o foco das coisas celestiais. No versículo 10, Paulo escreve: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Eles estavam mais voltando para ocasiões, festas, para religiosidade, para guardando dias que não é o dia do Senhor. Eles estavam voltando para aquele momento religioso ao qual muitos tinham sido tirados. Estavam celebrando muitas das vezes coisas que não eram mais necessários celebrar, porque eles conheceram o Cristo. Jesus, ele já veio para abolir toda a lei, tudo que estava ali, muitas das vezes até mesmo como um religioso, fazer a pessoa ser um religioso. Então Jesus ele nos chamou para uma liberdade nele, uma liberdade onde nós temos a liberdade de estar se colocando, sendo introduzindo na presença do nosso Deus, e falando com Ele, porque o véu se rasgou, não precisava mais de nada, e eles estavam se colocando nessa situação, no jugo da servidão, no jugo da escravidão. No versículo 11, Paulo diz: temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Então Paulo ele se lamenta, porque de tudo que ele fez, ele estava temendo de que tinha sido em vão, porque muitos já não estavam mais guardando, estavam se desviando desse caminho. No versículo 12 ele diz: eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês, em nada vocês me ofenderam. Então Paulo ele está aqui suplicando aos irmãos que vinham se tornar como ele, como ele também se tornou como os irmãos de Gálatas. E muitos chegam a ponto de ouvir a palavra e achar até mesmo que Paulo ele estava ofendendo eles com as exortações, com o ensino
E isso é preocupante, quando a pessoa acha que a palavra de Deus que está sendo ministrado, o ensino, a exortação, é algo que está para ofender, para machucar alguém. Quando nós lemos no versículo 13, no versículo 14, Paulo escreve: como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Então, a fraqueza de Paulo era uma doença que ele suportava enquanto visitava as igrejas da Galácia. Muitas vezes o mundo é insensível à dor e à miséria das pessoas. Então, Paulo elogiou os Gálatas por não o terem desprezado, embora seu estado fosse uma provação para eles. Ele não explica o que havia de errado. Então, esse cuidado é o que Jesus mencionou quando nos conclama a servir aos desabrigados, famintos, doentes, encarcerados, como se estivesse servindo a ele próprio. Lá está em Mateus 25, versículo 34 ao 40. Será que você evita aqueles que estão sofrendo ou enfrentando dificuldades? Ou estão dispostos a cuidar deles como se fosse o próprio Senhor Jesus? Os irmãos ali não fugiram, não saíram, mas na fraqueza de Paulo, eles cooperaram, ajudaram. E Paulo ele traz isso à memória para demonstrar ali o quanto aquela igreja, que quando estava no Espírito, estava ligada, o quanto aceitava a mensagem de Paulo. Eles não temeram nem desprezaram Paulo por Paulo estar com determinada enfermidade, que não é citada qual é a enfermidade. Então, nós devemos, como Paulo aprendeu com o Senhor Jesus, que nos ensinou a atender, a cuidar dos necessitados, a cuidar dos desabrigados, dos famintos, dos doentes, dos encarcerados, como se estivesse servindo a Ele, fazendo ao Senhor, a Ele próprio, esse bem. Então, que nós possamos entender isso, enfrentar essa dificuldade, estar disposto realmente a enfrentar todo e qualquer problema para poder servir ao próximo, entendendo que nós fazendo isso estamos agradando e servindo a Deus. No versículo 15 ele diz: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Versículo 16 diz: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Então Paulo ele está perguntando onde estava aquela alegria daquele povo de Gálata, porque quando a igreja, quando o povo ele se desvia do centro da vontade de Deus, a primeira coisa é que perde a alegria do Espírito. E à medida que perde essa alegria, vai se afastando mais e mais, vai vendo como uma pessoa amargurada, como uma pessoa que algo sempre vai estar faltando, na vida. Então Paulo ele percebeu que os Gálatas haviam perdido a alegria da salvação por causa do legalismo. Ser legalista pode resultar em tristeza. Por quê? Primeiro, faz a pessoa se sentirem culpadas em vez de amadas. Segundo, produz rejeição em vez de arrependimento. Terceiro, enfatiza o desempenho em vez do relacionamento. E quarto, enfoca o erro, não a obra que Cristo fez por nós. Então, se você se sente culpado ou deslocado, verifique o seu enfoque. Será que está vivendo pela fé em Cristo ou tentando viver de acordo com as exigências e expectativas das outras pessoas? E precisamos tomar muito esse cuidado. Você perdeu a alegria? Então verifique, olhe ao seu redor e veja que você perdeu essa alegria porque você realmente passou a ser uma pessoa legalista. Passou a ser uma pessoa realmente que não tem mais a alegria da salvação. E quando perdemos essa alegria da salvação, queremos de todas as formas culpar os outros, procurar culpado para poder tentar nos defender.
né? Muitas das vezes se sentimos rejeitados pelo próximo, né? Muitas das vezes já está vivendo para agradar, não a Cristo, mas está vivendo para agradar, querendo, né, receber das pessoas o elogio, querendo receber muitas das vezes e sendo frustrado, né? Sendo se frustrando porque o mundo ele tem uma exigência muito grande, ele exige, né? E muitas das vezes as pessoas, né, estão querendo agradar mais ao homem do que agradar ao próprio Senhor, porque agradando ao Senhor nós vamos desagradar ao homem que está fora da presença do Senhor. Paulo ele fala no 16: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Isso é um fato, né? Muitas das vezes as pessoas que pregam a verdade, como Paulo aqui estava ensinando a verdade, exortando o povo, né, muitos os têm como inimigo. Isso dentro, falando isso também dentro da própria igreja do Senhor, quando a palavra é pregada e a pessoa não gosta, a pessoa se torna um inimigo. Muitos nem voltam mais, outros saem reclamando, né? E não é isso que Paulo, o objetivo não era isso, o objetivo era despertar o povo, o objetivo da palavra é abrir os nossos olhos para que nós possamos ver e possamos realmente nos acertar o nosso caminho, né, e andar realmente no centro da vontade do Senhor. Então Paulo ele não alcançou grande popularidade quando recriminou os Gálatas por terem se afastado da sua primeira fé em Cristo. A natureza humana não mudou muito. Ainda nos aborrecemos quando somos repreendidos, mas não desconsidere as pessoas que o estão desafiando. Pode haver alguma verdade no que dizem. Receba suas palavras com humildade e cuidadosamente. Procure analisá-las. Se descobrir que precisa mudar seus atos ou a sua atitude, tome as medidas necessárias, mas não fique aborrecido. Como ele diz, não ache que não torne inimigo daquele que estão pregando e dizendo a verdade. Né? Muitas pessoas hoje se tornam inimigo. O mundo hoje ele está assim. Né? As pessoas se tornam inimigo daqueles que estão dizendo a verdade. A gente olhar hoje, ver no noticiário, ver o que tem de material, né, apresentado dia a dia na mídia, em todos e vários outros canais, né, de internet, nós vamos ver aquele que prega a palavra, que diz a verdade, se torna inimigo daqueles que estão querendo viver a mentira. Então, que nós possamos ter esse cuidado de não ser o inimigo da verdade, mas pelo contrário, ouvir, examinar e tomar uma atitude quando nós estivermos andando errado, para que assim nós possamos agradar ao Senhor, possamos exaltar o nome santo do Senhor. No versículo 17, ele diz: aquelas pessoas se mostraram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. Né? Pessoas que estão tão dedicadas, né? Demonstra tanta dedicação para poder ganhar uma pessoa, mas está com o objetivo, o desejo daquela pessoa não é aproximar e trazer essa pessoa para próximo de Deus, mas é afastá-la, é fazer viver no legalismo, é viver no ecutismo, é fazer viver de uma forma realmente, né? E esse é o papel dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles afirmavam ser autoridade em assuntos de religião, especialista em judaísmo, né, e cristianismo, apelando para a vontade dos crentes de fazer o que achavam direito. Conseguiram reunir muitos seguidores. Entretanto, Paulo disse que estavam errados e que seus motivos eram egoístas. Muitas vezes, os falsos mestres podem ser respeitáveis e persuasivos. É por essa razão que todo ensino deve ser conferido com a Bíblia. Então, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos mestres. Eles têm um poder persuasivo, né, uma facilidade muito grande de convencer. Por isso que nós precisamos estar conectados com a palavra todos os dias, iniciar o dia, fechar o dia, né, lendo a palavra, ouvindo a palavra do Senhor, para que possamos se desviar desses caminhos, para que não venhamos se deixar levar por esses falsos mestres que
estão dedicadas, mas dedicado em tirar realmente a pessoa daquilo que é uma verdade, que é a verdade, que é a palavra de Deus, é o que está contido na palavra de Deus. Então, cuidado com o legalismo, cuidado com as mentiras, que estão sendo anunciadas e pregadas. 19 diz: Meus filhos, por quem, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, Paulo sentia, né, dor de como fosse uma dor de parto. Ele vai simbolizar, vai deixar aqui para que nós venhamos compreender, né, melhor ainda. Ele está dizendo como dor de parto, ele está sentindo que os Gálatas estavam sendo afastados, né, estavam saindo daquilo que é a verdade. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então, que nesse dia, né, você fique com essa palavra, que você medite nela, que você dê uma resposta para aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, daquilo que está sendo requerido por essa palavra. Então, tome uma atitude, tome as medidas necessárias para que assim você volte para os caminhos do Senhor. Que a alegria da salvação possa voltar a estar na tua vida. E que assim como Paulo, ele estava aqui se posicionando, ele estava vendo toda a situação ali e estava até mesmo preocupado, né, com os Gálatas. O Senhor também está preocupado contigo. Nós também estamos preocupados com a tua vida, com a tua salvação. Então, que você possa voltar ao caminho do Senhor nesse dia, voltar a caminhar e dar ouvido às verdades bíblicas, conferir na Bíblia tudo que estão falando, se é verdade. E se for mentira, a Bíblia não vai apontar como uma verdade. Pelo contrário, se a verdade vier e ela até mesmo nos tocar, né, mexer, que nós não venhamos ficar triste por ser exortado, que nós venhamos ficar triste quando a palavra ela fala conosco, quando ela não mexe, né, onde realmente somente o Senhor sabe. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia.